E aí, galerinha, muito boa noite a todos, 21 e 24, vamos aí para mais uma análise de mercado direto, ponto sem muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa, que é gráfico, eu sei que vocês gostam disso, galera, né? Estamos aqui no gráfico do nosso querido Bitcoin e coisas interessantes estão acontecendo. Mas se você pensa que eu vou começar a falar de taxa de juros, que isso não interessa aqui a gente, tá? A gente está falando aqui há meses, né? A gente está falando aqui há dias, meses, anos, né? De movimentações como essa aqui, que está muito na cara para a gente, né? E então, nesse exato momento, o Bitcoin está cotado a 150 mil dólares. O que isso significa? Que ele está respeitando muito essa estrutura que a gente já tem aqui falando já vem falando aqui para vocês, né? Aconteceu uma coisa interessante no gráfico semanal e eu vou mostrar isso para vocês já já. Então, como eu falei na análise passada, a gente poderia ficar variando, né, a frequência que o Bitcoin ia trabalhar a 57.726.12 a 63.829.19. Falei para vocês que região de 60 era uma região que não importa, né? Realmente, de fato, as grandes resistências e suportes são essas linhas aqui já definidas aqui por nós, né? Então, quando eu falo de estruturas, né, só para recapitular tudo que eu estou falando aqui, é justamente esse ponto aqui desse dia, né, que se eu não me engano foi dia 5. Então esse ponto aqui é um ponto que a gente está respeitando os 50%. E o que eu estava falando para vocês o mercado ele poderia bater nessa região aqui, ele poderia subir, ele poderia vir bater nessa região aqui e começar a subir. O que seria interessante era não perder a região de 50% e não perder também essa linha aqui branca que representa aqui o preço médio de quem entrou comprado lá em 2023, se não me engano foi dia 28. Vamos ver aqui rapidamente, tá? Isso aqui é só uma atualização rápida do que eu já vim falando para vocês, na verdade, né? Esses plays aqui que entraram no dia 24 de outubro de 2023. Então, ele defendeu uma vez aqui, ele defendeu 2 vezes aqui, ele defendeu 3 vezes aqui. Na última análise, eu me lembro muito bem que eu falei para vocês que o mercado aqui, ele pegou muita liquidez, ele pegou um movimento muito interessante, muito volume. Isso aqui é característica muito de livro de absorção. E, geralmente o mercado ele vem fazer um teste, que é justamente o teste que a gente chama de oferta. É justamente esse teste. Eu até falei para vocês que a gente tinha aqui uma diminuição do fluxo nesse teste. E é interessante, sabe por quê? Porque o mercado aqui, ele caiu, teve um fluxo elevado, ou seja, a gente pegou bastante liquidez nessa região aqui, né? Então, a gente ficou acumulando todo esse período, veio novamente aqui renovar esse fundo, só que quando renovou esse fundo, esse volume aqui, ele é muito menor do que esse outro volume, ou seja, uma armadilha nessa região aqui, ou seja, não tinha mais apetite por venda nessas regiões. Então, esse ponto aqui, possivelmente aqui, se não perdesse os 50, a gente teria aqui nosso ralizinho de alta, é justamente o que a gente está passando nesse exato momento, tá? Eu sei que tem muita gente aí, vai ter muita galera no YouTube falando sobre a taxa de juros que foi cortada, se eu não me engano, 0,5, foi 50 pontos, né? 0,50 pontos e tudo, aí vai começar a encher. Galera, a gente está aqui há muito tempo, né? A gente está aqui falando sobre muitas coisas aqui, sobre o que de fato acontece aqui por trás dos gráficos, né? Como é que os players aqui, eles se movimentam, como é que eles fazem suas estratégias, como eles montam a estratégia, e a gente não precisa disso para saber o que está acontecendo no gráfico, tá? Beleza? Então eu não vou falar sobre isso porque isso aqui nunca foi o foco do canal e não é agora que vai ser o foco do canal, e sim para passar o que realmente está acontecendo de verdade, tá? Então, uma coisa bem interessante, que dados positivos, mais fosse positivo ou negativo, os players já estão sabendo do que vai acontecer. Quando chega aqui para a gente, essa notícia que chegou hoje dos cortes, quanto que era, na verdade, o corte, eles já sabiam, eles já estavam manipulando o mercado. Então, é isso que a gente interessa para a gente, saber onde eles estão montando suas posições, onde eles estão ali acumulando o máximo para a gente poder entrar com eles, não depois que sai dados. Isso, para mim, na minha opinião, para quem opera esse tipo de padrão aqui, que é padrão de volume, não significa muita coisa, tá? Beleza? Então, esse tipo de padrão é um padrão que está acontecendo aqui. Isso aqui foi falado por nós aqui na nossa análise, né? E o que está acontecendo de interessante é se tu pegar um gráfico semanal, e a gente vai ver aqui que eu também estava falando para vocês sobre isso, né? Então, se for pegar aqui nessa região aqui, pegar esse gráfico semanal, for fazer isso aqui por 50%, olha que interessante. O que eu falo para vocês dos 50%? O que eu falei para vocês nesse dia aqui, que a gente precisaria esperar aí o rompimento de fato, o fechamento dessa vela aqui da semana, para a gente saber se realmente a gente ficaria abaixo
ou acima desse ponto interessante, né? E realmente fechou acima e já está indo atacar ali a região ali dos 65, né? Que está nessa região bem aqui, ó, 64 e pouco, né? Que foi o último topinho que fez nessa região. Então, que por mais que a gente estava aqui abaixo dos 50%, a gente estava aqui sobre essa linha que é justamente a atividade profissional feita nessa semana. Se tu for pegar aqui, tu vai ver que a gente tem uma atividade profissional aqui nessa região, e isso interessa para a gente porque depois disso aqui veio uma onda complexa. Nessa onda 2 aqui a gente não teve onda complexa, só que na onda 3, após a onda 3, a gente teve uma onda complexa, ou seja, 5 ondinhas para baixo, e na quinta onda a gente teve um aumento de volume, não tão elevado como esse daqui, obviamente, mas é um finalzinho de onda 5 e essa região é muito importante. Isso aqui aconteceu justamente nessa região. Cara, isso aqui tudo eu estou falando para vocês, né? Tudo eu estou falando para vocês. Atividade profissional nessa região, aqui 50%, só que aqui a gente estava aqui abaixo dos 50%, ou seja, não dava compra. Mas eu sempre falo para vocês que a gente tem que marcar esses pontos de atividade profissional, porque o preço médio ele sustenta toda essa absorção que teve aqui. Por mais que o preço esteja aqui, ó, trabalhando abaixo dos 50%, ele não está rompendo o preço médio, então isso caracteriza uma compra, e foi justamente na época que a gente comprou lá $16 mil, $17 mil, $20 mil, a gente estava comprando nessas regiões porque a gente entende esse fundamento. Então, isso aqui, por mais que tu não comprou aqui, que ficou com medo, porque estava abaixo de 50%, depois que rompeu essa região aqui, voltou mais uma oportunidade de compra nessa região, e a gente estava justamente comprando, cara. Então, quem me segue aqui um tempinho sabe muito bem do que eu estou falando aqui, não vai deixar eu mentir. Isso aqui, essas análises estão todas aí no YouTube, beleza? O canal é pequeno, o canal não tem muito hype, mas o conteúdo daqui, galera, pode ter certeza que ele é muito, muito assertivo, tá? E eu tô aqui justamente para passar isso de uma maneira bem clara para vocês, beleza? Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário aí que a gente vai alinhando, né? Então, aqui no gráfico semanal, o que está acontecendo? Eu tenho aqui uma LTAzinha que eu falei para vocês, LTB, eu sempre confundo. Então, a gente tem uma LTB ali que foi do último pico do OBV, a gente teve outro volume aqui, né? A gente teve essa queda toda e agora a gente está tentando romper. Então, galera, se tu for ver aqui realmente o que está acontecendo, vamos aqui, ó, vamos pegar aqui, a gente está querendo romper essa estrutura, o que significa muita coisa. Pode ver, ó, a gente está querendo romper essa linha, a gente está trabalhando ali acima da VWMA, a VW que eu chamo, e a gente está tentando romper. Então, eu espero muito que o mercado ele rompa essa região aqui, fique trabalhando acima dessa estrutura, e comece a renovar esses topos aqui. E isso aqui acontecendo no ABV, bem provável que lá no STT está despencando, né? Isso aqui vai entrar demanda, e a demanda faz com que o mercado ele suba. Então, aqui no gráfico semanal, é isso que a gente tem de importante, quase o rompimento dessa LTB aqui. Isso para mim é muito, muito importante, tá? Então, o Bitcoin agora 62.202 mil dólares. Teve uma animação sim agora, obviamente, só que, cara, os caras já estão posicionados aqui, se posicionaram aqui nessa semaninha aqui, ó, começando ali agosto, né, 5 de agosto já estavam se posicionando nessa região aqui, não só aqui, galera, como nessas regiões também de pico de volume elevado, tá bom? Uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, eu vou deixar apenas o gráfico, é justamente num gráfico mensal. Se eu for pegar um gráfico mensal aqui do Bitcoin, eu tenho aqui que eu vou chamar de fractal, né, que não é tão fractal, mas a gente tem aqui um ponto de 109.727,18 e eu tenho outros pontos, né? Obviamente que eu não vou falar disso agora para não encher a cabeça de vocês, mas olha só o que eu consigo perceber num gráfico aqui mensal. Deixa eu ver só um volume. Eu tenho alguns volumes no gráfico mensal, como esse volume aqui, ó. Cara, eu sempre falo para vocês, volume é muito bom de operar, cara, não tem como eu viver sem volume. Então, aqui a gente tem uma atividade profissional nesse gráfico aqui. Isso aqui é gráfico mensal, tá? Então, nesse mês aqui, eu tenho uma atividade profissional. O que eu faço? Faço isso aqui, ó. Certo? Eu faço isso aqui. Esse ponto aqui é um ponto interessante. O preço está acima ou abaixo dos 50%? Ele está acima dos 50%. O que isso representa para mim? Representa que aqui eu tenho mais força compradora e não força vendedora. Então, aqui a gente não está mais renovando fundo no ABV. Obviamente que nessa época eu não tinha ABV, né? E isso aqui foi em 2020. Exatamente, foi em março de 2020. Isso aqui foi lá na crise sanitária. Foi na última vez que eles cortaram também os juros. Então, a galera está falando muito disso aí, de juros, que aqui acontecer de um jeito aqui, só que aqui está acontecendo, porém a gente não tem esse volume todo aqui envolvido, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito.
O que eu quero dizer para vocês é que volume é muito importante, cara. Então, aqui a gente teve uma atividade profissional. E se eu marcasse o preço médio, vamos marcar aqui no gráfico mensal, eu nunca marquei. Olha só, a gente vê aqui, até ficou aqui abaixo, mas depois, galera, a gente teve aqui atividade profissional aqui também, segurando nesses pontos aqui. Então, o que eu quero chegar aqui para vocês é justamente uma coisa. Então, o nosso alvo ali, a princípio, né? O mais básico está no 109.727.18. Então, se eu pegar agora, eu vou deixar só o gráfico, beleza? O que eu quero que vocês entendam? É justamente se eu vou pegar minha ferramentazinha e o que eu vou fazer aqui. Não, ainda não é a ferramenta não. Deixa eu pegar um negócio para primeiro mostrar para vocês o que eu quero mostrar, na verdade. Cancelar aqui. O que eu quero mostrar para vocês é justamente isso aqui, ó. Eu tenho nossa primeira onda lá, quando começou tudo, né? Tenho a segunda onda aqui, tenho a terceira onda, tenho a quarta onda e tenho a quinta onda, né? Essa quinta onda aqui, fazendo aqui 5 ondinhas aqui também para cima, né? Dentro desse fractal aqui, né? Então, aqui eu tenho uma onda 5, um ciclo de alta completo. Então, será que a gente vai chegar no 109? Será que a gente vai chegar no 179.216? Será que no 291? Será que nos 475? São todos alvos que eu tenho marcado aqui. Só que para isso, para a gente ter uma noção mais ou menos onde vai bater isso, eu posso pegar minha ferramenta e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ponto, vou traçar esse último topo ali, vou pegar esse último fundo aqui, né? Ou eu posso pegar esse fundo aqui, vou pegar esse, e vou jogar ali, nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, cara, ele está dando ali praticamente no alvo. Tudo bem calculadinho. Praticamente em cima do 109.727.18. Galera, ele está falando aqui de gráfico mensal. Isso aqui é muita coisa. Então, eu estaria falando mais ou menos de uma altazinha aqui interessante. Olha só, daqui desse ponto para cá. Né? Seria uma alta aí, ó, de 75,54%, tá, de alta aqui no gráfico mensal, certo? Só essa alta aqui. Então, ali daria mais ou menos ali a mesma amplitude dessa onda aqui, certo? A mesma amplitude, ou seja, um ciclo de alta aqui completo. Mas será que a gente vai bater nessa região? A princípio, meu primeiro alvo está aqui. Então, quando o mercado chegar nessa região, se chegar nessa região aqui, eu vou ter que ver como é que o volume vai se comportar, como é que o OBV vai se comportar aqui nessa situação. Então, eu tenho isso bem desenhado, tá? Tenho isso bem desenhado, certo? Então, o que eu vejo aqui é justamente isso. Aqui um ciclo aqui se fechando, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a projeção 5 batendo nessa região aqui. E aí, o que eu teria depois dessa onda 5? Teria aqui um ABCzinho nessas regiões. E aí, não sei até mais ou menos onde que vai, para poder fazer o movimento aqui também. E assim caminha a humanidade, assim fazendo esses movimentos. Aí eu teria uma onda maior. Entende? Então, assim, eu não vou encher muito a cabeça de vocês com isso aqui, mas é o que eu consigo perceber. E eu vou até deixar desenhado isso aqui num gráfico semanal. Então, eu preciso entender mais ou menos como é que o preço, né, ele vai se comportar quando chegar nessa linha. Olha como está o OBV. O OBVzão está bem esticadão, né? Só que como tem muita coisa acontecendo, eu creio que a gente vai romper esse 109, na minha opinião, né? Mas esse ponto aqui é um ponto interessante. Vamos ver como é que vai se comportar. Então, todo esse cálculo aqui dessas ondas que eu estou fazendo aqui, eu já estava observando esse ciclo maior. Eu já estava observando esse ciclo maior. Então, o que eu estou fazendo aqui, só para vocês entenderem, naquela ferramentazinha lá, eu só estou replicando, tá bom? Deixa eu ver se vai replicar certinho. Eu pegaria esse ponto aqui, jogaria para cá, né? Que seria esse ponto aqui, ó. Na verdade, cara, eu acho que isso aqui tá errado, porque eu tô querendo pegar esse ponto aqui. Pera aí, rapidão. Tá errado. Tá errado. Esse meu cálculo aqui. Pera aí. Certo. Então, eu tô pegando essa amplitude aqui e transferindo ela para cá. Exatamente. Tá errado. Então, ela teria que estar mais ou menos aqui nessa região. Então, vamos fazer isso aqui ao vivinho aqui para vocês aqui. Vamos lá. Vou pegar esse ponto. Ah, não. Eu estava fazendo errado. Perdão, galera. Ele estava fazendo errado. Ê, loucura. Ê, loucura, ê, loucura. Exatamente, ele estava fazendo errado. Porque eu estava pegando aqui, ó.
eu tô vacilando. Tô vacilando. O que eu tava fazendo? Eu tava marcando aqui, aqui, para pegar esse ponto, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero pegar a amplitude dessa onda maior. Então tá certo. Então se eu pegar aqui, ó, desse ponto até esse ponto, eu tenho mais ou menos a amplitude lá que eu quero. Que seria ali por volta ali dos 370, agora bateu, 375.543,94. É essa amplitude aqui, certo? Então, se eu pegar aqui agora a ferramenta, eu vou pegar esse ponto maior e esse ponto aqui. E é justamente onde eu estou querendo ir. Ó, vou até diminuir um pouco mais. Eu quero para isso ficar bem certinho. Então, eu vou vir aqui na ferramenta. Vamos ver aqui. Aí diminui mais, né? Aí tá também demais. Ó. Não, 5.9, vou botar 5.7. 5.7. 5.5. Pronto, 5.5. Vou deixar 5.5. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse cálculo dessa primeira onda e jogando ela para cá. Tá? Então, ela vai dar mais ou menos isso aqui, tá? Tá legal. Deixa eu ver se está certinho. Eu tenho muito... Pera aí, rapidão. Deixa eu tirar essas outras aqui. Rapidão. Eu não vou salvar mesmo. Vamos ver aqui, ó. Vamos botar certinho aqui, galera. Eu quero fazer certinho aqui com vocês. Então, esse aqui é o ponto maior. Esse aqui é o ponto menor. E esse aqui também é o ponto que eu quero. Beleza. Certo? Então, aqui eu vou ter a amplitude dela, que é mais ou menos aqui nessa região. Vamos botar aqui certinho. Vamos botar aqui certinho. Pronto. Agora eu tenho a amplitude certinho dela aqui. Beleza, não importa agora. Vamos ver aqui, vamos botar aqui certinho aqui. Pronto, certinho. E aí eu vou querer a amplitude dela. Então é justamente isso aqui, ó. Uma besteirinha mais para baixo. Aí não vou querer... Cara, é porque eu sou muito coisa com isso, sabe? Vamos ver aqui. Pegou. Então, uma besteirinha para baixo. Uma besteirinha para baixo. Então eu vou vir aqui. Porque eu sou muito... 4. Deixa eu ver aqui. 4 foi muito? Pronto, 4. Pronto, 4. 5.4 vai ser esse daqui. Beleza? Então é justamente isso que eu estou marcando. Certo? Seria aqui na parte de 378.535,39. Essa seria a expansão dessa onda aqui. Será que nós vamos chegar a bater isso, galera? Será? Será? Isso seria uma alta interessante, viu? Galera, isso aqui é só minhas projeções, tá bom? Isso aqui, com o decorrer do tempo, a gente vai atualizando. Mas eu vejo muito isso, cara. Não tem como eu não ver isso aqui, né? Tem onda 1, 2, 3, 4, 5. Pode bater nessa região aqui, tentar fazer esse movimento depois das 5 ondas para fazer esse movimento. E aí eu tenho esse movimento maior aqui, ó. Entendeu? Então isso aqui é uma coisa que eu já estou observando. Não é de agora, tá? Não é de agora. Eu vou só tirar aqui. É 5.4, porque eu vou salvar isso para eu não perder essa projeção aqui, porque ele não faz lá para mim. Ixi, mas eu teria que voltar tudo aqui. Caraca. Caraca. Não, mas peraí. Peraí, galera. Eu tô enrolado aqui, mas deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver qual é o time aqui. 5.4, tá? 5.4. Então, eu vou rapidamente aqui atualizar. 5.4, porque eu não quero perder minhas marcações. Vamos lá no mensal, né, que eu tava. 5.4... Ixi, no mensal já deu uma lapada ali, viu? Beleza. Isso. Então, até essas marcações aqui, vamos ver se está 5.4. Não é aqui.
5,4. Pronto. Aí fica legal. 5,4. Vou vir no gráfico diário, que é o gráfico que eu quero. Né? Vou deixar aqui tudo certinho, aqui bonitinho. E vou salvar lá. Beleza? Pronto. Agora eu posso ir... Eita, mas isso aqui é de 3 meses. Ó, eu tô no mensal, não. Eu tô ficando doido. É porque isso aqui é de 3 meses, mano. É mês. Mensal. Pronto. Beleza. Tá? Então, galera, é justamente esses pontos aqui que eu tô esperando. É justamente esses pontos aqui. Recapitulando. Vou pegar essa onda aqui. Vou jogar ela para cá, no maior pico. Vou trazer ela aqui para baixo. E aí eu tenho ali 373, 138. Mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho, mas é isso mesmo. Eu não vou mudar muita coisa, não. Deixa eu ver que tá na máxima. Tá na máxima. É isso aqui mesmo. Não vou mudar muito. É besteirinha aqui, tá? Mas é isso aqui mesmo que eu tô esperando ali. Na casa ali dos 377 mil dólares ali pro Bitcoin. Né? Infelizmente, galera. Felizmente não, felizmente, né? Beleza? Geralmente eu não faço análise com vocês desse jeito aqui, porque eu estou fazendo isso aqui mesmo agora, no olho mesmo. Mas nossa primeira projeção já é no 109 e 727,18, né? E como eu falei para vocês, eu consigo perceber isso aí, certo? Então, fica muito claro aqui nossos alvos, né? Que eu já tinha explicado para vocês. Então, aqui é no gráfico semanal. O gráfico semanal ali para vir bater essas regiões, né? Ali de 109 seria o primeiro alvo ali para a gente. No gráfico diário aqui é isso. Então, galera, se isso aqui está acontecendo no Bitcoin, está acontecendo um desmanche grande, então, lá no nosso querido USDT. E vamos ver como é que está o USDT. Com certeza o desmanche está vindo... Olha lá. O desmanche está vindo bonito. Agora, precisamos prestar atenção em uma coisa, tá? Em uma coisa. Qual é? Primeiro, a gente está rompendo a região no gráfico diário aqui do nosso OBV. A gente tem uma estrutura interessante no OBV. Pode ver que a gente fez o fundo aqui, bateu aqui, subiu. Não chegou a bater aqui, mas está vindo bater essa estrutura. Então, eu preciso, justamente, não fique infelizinho ainda, tá? Eu preciso que o mercado ele bata nessa região aqui, rompa essa região, né? Volte aqui, testar e comece a perder. Cara, isso aqui ia perder toda essa estrutura de alta nessa região. Então, isso aqui é muito importante a gente perder essa estrutura, certo? Essa estrutura que é importante a gente perder. Então, a gente está chegando muito perto de uma região ali de 5,61%, que representa aqui os 50% desse canal, entre os 6,07 a 5,19. Então, essa região é uma região importante, porque o mercado ele pode bater aqui e começar a subir novamente, jogar aquela banho de água fria lá na gente, entendeu? Coisas que me preocupam muito, tem coisas que me preocupam muito ainda, em relação a todo mundo tá falando assim, o Bitcoin vai ter que subir porque sempre acontece, não sei o que e tal, mas não é bem assim, galera, vamos com cuidado. O Bitcoin tá tranquilo, tá fazendo o padrão que tem que fazer, eu estou muito feliz com isso, porque está acontecendo justamente aquilo que a gente está falando aqui para vocês, mas a gente tem que ter cautela, justamente porque a gente está chegando em um ponto interessante. E para a gente ficar feliz da vida, a gente teria que perder esse ponto aqui e não voltar mais, perder essa estrutura de alta aqui no OBV, no SDT. Então, o SDT, ele chegou a querer bater os 50%, né, que também a gente já tinha comentado para vocês, e ali os 50% que a gente bateu, a gente já começou a voltar aqui para baixo novamente, ficando, né, deixando claro aqui que os caras realmente despejaram nessa região, certo? Esse é um ponto importante. Beleza, gente? Tá? Então, esse aqui é um ponto muito, muito importante para a gente aqui. Então, o OBV do SDT está chegando em um ponto que é um ponto muito decisivo, porque ou ele bate nessa região aqui, e ele começa a subir novamente, entrando demanda, e o mercado vai fazer isso aqui do SDT, ou ele bate aqui, rompe para baixo, perde essa estrutura e vem tudo aqui para baixo, né? Então, a gente tem essas duas opções. Então, esse ponto do OBV é um ponto muito importante. E a gente está trabalhando em uma frequência atualmente de 6,07 a 5,61. Então, está dentro da estrutura ainda aqui de variação de preço no SDT. Então, vocês sabem muito bem que se o SDT aqui ele começa a perder, né, a desvalorizar, o Bitcoin ele começa a subir. Se o SDT ele começa a ter mais demanda, ele começa a subir, o Bitcoin começa a cair. Esse gráfico aqui ele é o inverso
do Bitcoin. Então, por isso que ele é muito bom a gente observar, porque a gente tem uma leitura um pouquinho mais saudável para isso. Beleza? Deixa eu ver aqui outros pontos aqui. Vamos ver aqui no semanal. No semanal vai ser a mesma coisa. Não tem, no semanal até fiz isso aqui, ó, também, aquela estrutura. Então, tem bastante coisa ainda para cair aqui ainda, né? Então, vamos ficar atento, vamos ficar vigiando aí, né? Isso aqui também é uma coisa que eu já falei para vocês no gráfico semanal, né? Que o mercado ele poderia fazer muito bem essa estrutura aqui, né? A gente teria essa onda aqui, subiria 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui eu falei para vocês para poder fazer esse movimento, né? Então, isso aqui seria muito importante para o Bitcoin. Cara, isso aqui eu falei nas nossas análises. Então, para quem está acompanhando aí, sabe do que eu estou falando aqui para um gráfico semanal, certo? Eu acho que não tem muita coisa para eu falar para vocês, galera, sobre, né? É só uma atualização rápida do Bitcoin mesmo, tá? Uma atualização super rápida do Bitcoin, nada demais. Nada do que aquilo que a gente já tinha comentado, né? Nada daquilo que a gente já tinha falado aqui para você. Então, eu sei que tem muita gente que vai ficar aí naquela coisa, aquela euforia toda, e, meu Deus, não sei o que, os juros, agora o Bitcoin vai para cima, e a gente está muito calmo e sereno, porque a gente sabe que isso aqui tudo está dentro do esperado. Isso aqui foram coisas que a gente já tinha comentado para vocês, então nada de pânico, tudo tranquilo. Vamos prestar atenção com o SDT, que está numa região muito complicadinha, né? Aquela região ali decisiva, mas o Bitcoin está fazendo exatamente o que tem que fazer, galera. Exatamente o que tem que fazer, beleza? E eu estou muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês, porque quem está aqui me seguindo há bastante tempo sabe muito bem o que eu venho falando sobre essas regiões aqui, sem estar comentando aqui sobre o que vai acontecer com as eleições, porque não sei o que vai fazer um discurso, porque a taxa de juros é em setembro. A gente nunca falou disso aqui, nunca, tá? A gente sempre fala do que de fato está acontecendo por detrás do gráfico aqui, como é que eles estão posicionando, e essa é a minha posição em relação a gráfico, tá, galera? Curto muito isso e compartilho isso com vocês aqui de uma forma bem clara. Eu espero que fique de uma forma bem clara, na verdade. Então, se você tiver alguma dúvida, cara, alguma sugestão, crítica, algum elogio, pode mandar mensagem pra gente aí, tá? Que a gente responde. E é isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Então, o Bitcoin está em uma situação totalmente tranquila, é uma situação muito favorável. A gente está comentando isso aqui com vocês. E é isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo e até mais. Tamo junto, boa praça a todos.